Muitos empresários se escondem atrás do que está acontecendo na economia no momento. Esses empresários, eles sabem que navegar no Brasil não é fácil. Navegar nesse país imerso em corrupção, imerso em escândalos, imerso em situações jurídicas, no mínimo embaraçosas, é complicado. Você olha para um lado, tem uma situação adversa típica do Brasil. Você olha para outro, tem uma situação adversa típica do mundo. Você olha para frente, tem uma situação adversa típica da sua região. Mas aí que está o grande esquema do negócio todo. Você, enquanto empresário, você quer ser um barquinho à deriva? Você, enquanto empresário, quer ser aquela canoinha à deriva que, para onde o vento soprar ou para onde a maré estiver levando, é para lá que você vai rumar? Ou você quer ser um navio de verdade? Ou você quer tomar a rédea da situação, tomar o rumo para onde você quer que as coisas caminhem? Por mais que seja contra-intuitivo, você precisa fazer a sua empresa girar. Você precisa fazer as coisas andarem. E as coisas andarem precisa necessariamente da sua condução. Empresários sérios que sabem que precisam conduzir o negócio, eles tomam a rédea da própria situação. Tá bom, o Brasil sempre foi essa lameira, sempre foi essa lambança toda. Tá bom, a gente sabe que a economia não vai bem, que certas castas aqui nesse país não são quase que impunes. A gente já sabe disso. Agora, você escolheu empreender por quê? Você escolheu ser empresário por quê? Você escolheu ser empresário para ficar simplesmente jogando ou terceirizando a culpa? Quando você faz isso, você está morrendo por dentro. Quando você não assume a culpa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, você está morrendo por dentro. Quantas e quantas pessoas já não estão mortas por dentro, não conseguem sequer contrapor uma situação, não conseguem força para combater aquele marasmo, aquele ciclo que se repete ano após ano, na mesma situação, com os mesmos problemas, e você no final do ano, ou essa pessoa no final do ano fazendo os mesmos votos para o ano que vai vir. Ter uma empresa não é para você que quer ser uma canoinha. Ter uma empresa é para você que quer pegar a condução da sua vida, da sua empresa e resolver problemas dia após dia até você corrigir a rota do negócio. Tá bom, os clientes eles não estão vindo porque talvez a economia ela não esteja tão aquecida. Existem rumores de ambos os lados e de todos os lados. Para onde você olha tem rumor de que alguma coisa terrível vai acontecer e talvez de fato essa coisa terrível aconteça. Mas isso não é desculpa para não ter cliente. Isso não é desculpa para você não se reinventar. Isso não é desculpa para você não inovar na sua gestão. Isso não é desculpa para você ser mais otimizado na sua gestão. Isso não é desculpa. Isso é coisa de pessoas fracas, de pessoas que não conseguem tomar a rédea da situação. Pode ser
que a gente passe por apuros. E muitos de vocês aí do outro lado estão passando por apuros nesse momento. Mas a diferença é que uns pararam de remar, enquanto outros estão, mesmo contra a correnteza, reinventando aquela situação para tentar ter um fôlego que se sobressaia a isso tudo. Você transferir a culpa de lugar, tirar a culpa do teu colo e colocar em qualquer outro lugar que seja. Estou falando aqui da economia porque realmente é o que eu mais ouço empresários por aí falando, culpando a economia. Mas você pode culpar qualquer outro tipo de situação que dá na mesma. Você pode culpar o teu sócio, você pode culpar que você não teve uma faculdade, você pode culpar qualquer coisa. Não existe desculpa para incompetência. Não existe desculpa para incompetência. Mas a única coisa que você não pode fazer é terceirizar a culpa. Porque toda vez que você terceiriza a culpa, você está morrendo como profissional e como pessoa. Você não vai conseguir sair do lugar dessa maneira. Olha para dentro de casa. Como estão seus colaboradores hoje? Você tem gente que você consegue confiar? Você tem gente que você desconfia dentro da sua empresa? Você tem gente que você precisa mandar embora? Você tem gente que você precisa admitir? Essa análise é crucial. Colocar no papel tudo isso é crucial. Desenhar um mapa da sua gestão atual é crucial. Porque só olhando para o mapa que você desenhou com a sua letrinha, com os seus desenhos, é que você vai conseguir entender qual rumo tomar. Mas qual rumo tomar depende se você é uma canoa ou se você é um navio. A canoa, você simplesmente navega. Você tem pouca previsibilidade de onde você vai parar. O navio não. Se você é um navio, você sabe que você pode corrigir a sua rota. Você sabe que você consegue, mais dia, menos dia, chegar no seu destino. Agora, isso pressupõe que você jogue o jogo, que você vá atrás de corrigir as situações que precisam ser corrigidas dentro da sua empresa. Sabe aquele colaborador que está com você e você não manda embora porque custa caro, porque já faz muitos anos, ele tem muitos anos de registro, enfim, que tanto você quanto ele sabem do que está acontecendo, mas todo mundo prefere não olhar? Você escolheu estar nessa situação com ele. Você é o culpado dessa situação. Sabe aquela empresa que ficou devendo para você, que deu um calote em você? Que você, antes de abrir um cadastro ou antes de fazer uma venda grande para ela, não foi lá e pesquisou a empresa e se muniu de situações em que você errasse o mínimo possível? Você é o culpado dessa situação. Você é o culpado de tudo que acontece. Ser empresário é isso. Ser empresário é assumir o risco da tua empresa, do teu filhote que você fundou há tantos anos atrás, ou há alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, não sei quem é você que está me assistindo aí do outro lado. Ser empresário é assumir o risco disso tudo. Agora, tem gente que quer se tornar empresário sem risco nenhum. Essa pessoa se engana, essa pessoa mais dia menos dia vai dar com a cara na porta. Por quê? Que mundo, afinal de contas, essa pessoa vive? Qual é o mundo que uma pessoa dessa vive? Que acha que basta ter dinheiro para abrir uma empresa?
Aliás, é bem típico dessas pessoas terceirizarem a culpa. É bem típico dessas pessoas, ao primeiro sinal de fogo, de fumaça, saírem procurando culpados. Afinal de contas, foi todo mundo, ou foram todas as situações que deixaram ela naquele lugar, menos ela própria. Menos o próprio empresário. Que quer todos os benefícios de ter uma empresa, mas não quer risco nenhum. Que quer todos os benefícios de ter uma empresa, mas não quer assumir risco nenhum. Da próxima vez que você vê uma pessoa culpando a economia, culpando o Brasil pelas desgraças que acontecem dentro da empresa dela, faça essa pergunta legítima a ela. O que você fez para mudar esse panorama nos últimos 2 meses? Quais foram as situações que você mudou dentro da sua empresa para tentar mudar esse cenário? Esse cenário que é dado desde pelo menos 1950. O que foi feito, meu amigo? Vamos lá, vamos colocar no papel. O que você fez de efetivo para mudar? Ou você só trabalhou mais? Porque trabalhar por trabalhar, se você trabalha errado, você não gera resultado. Final das contas, curto e grosso é isso. Você pode trabalhar 18 horas por dia, 20 horas por dia. Você tem resultados magníficos. Você tem resultados milionários. Então, trabalhar por trabalhar funciona somente se estiver dentro de uma estratégia. Agora, se você trabalhar por trabalhar para simplesmente dizer que está ocupado e que é mais um dos empresários brasileiros que se matam de trabalhar e não tem resultado nenhum, eu prefiro mudar. Eu preferi, certa vez na minha vida, eu preferi mudar essa situação. Trabalhar um pouco menos, que agora, depois de anos, eu estou conseguindo trabalhar um pouco menos, mas com as empresas muito mais organizadas. Com as empresas de fato andando e não demandando tanto a minha presença física. Olha só como é louco, né? Como o cérebro, o nosso cérebro, o cérebro da gente precisa de algum artifício, de algum subterfúgio para minimizar a nossa própria incompetência. Seja culpando o governo, seja culpando a economia, seja culpando o macroambiente, o microambiente, seja culpando o setor. Eu nunca vi um empresário falando, pô, eu estou ganhando dinheiro com a minha empresa, graças a Deus está tudo bem, está tudo controlado, eu estou conseguindo trabalhar às 8 horas por dia, 9 horas por dia, dentro do esperado, que é o que todo mundo trabalha. Mas ao mesmo tempo, como eu nunca ouvi falar de um empresário assim, eu também nunca ouvi, ou nunca vi, ouvi poucas vezes na minha vida, as pessoas deixando de ser empresários. Eu não quero mais ser empresário, eu vou ser CLT. Porque ser empresário é gratificante. Ser empresário é gostoso. Decidir o rumo para onde você vai levar aquela empresa é extremamente gratificante. Mas isso pressupõe que você assuma a sua responsabilidade enquanto empresário. Isso pressupõe que você faça o dever de casa, a lição de casa, que é organizar a sua empresa e não deixar no vai da valsa. Tem empresas por aí que surfaram ondas durante algum tempo e sobrevivem dessas ondas por 3, 5, 7 anos. Mas a onda não fica a seu favor por muito mais do que isso. Você vai precisar
se reinventar, você vai precisar manejar o barco, você vai precisar tirar soluções da cartola a todo momento. Não basta deitar na cama de barriga para baixo, ficar vendo a vida passar sem manobrar esse barco que é a sua empresa, esse navio que é a sua empresa, ou tentar manobrar uma canoinha que é a sua empresa. E aqui eu não estou falando de tamanho da empresa. Existem empresas que faturam milhões de reais que são canoinhas. E existem empresas que faturam 20, 30, 50 mil reais, que é relativamente pouco para uma empresa, mas que são verdadeiros navios, que conseguem andar por conta própria. Escolha sempre ser o navio. A primeiro momento vai doer mais, a primeiro momento você vai ficar mais perdido nisso tudo, a primeiro momento você vai querer desistir muito mais vezes, mas a longo prazo o navio é que te leva mais longe, o navio é que consegue ter uma direção melhor, é o navio que vale a pena. Escolha não terceirizar a sua responsabilidade. Escolha responsabilizar a si mesmo. Você está escolhendo se dar uma solução. E aí, de canoinha, você se torna um navio. Mais uma vez, eu preciso pedir para que você, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um comentário, deixa um like no vídeo. Todo o engajamento é de fundamental importância aqui para o canal. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui até agora comigo e até a próxima.